Sejam todos muito bem-vindos ao canal Autismo Cicatrizes do Amor, e hoje nós vamos falar das notícias de autismo mais importantes da semana. No jornal atarde.com.br publicou o seguinte tema: autismo e seletividade alimentar, o que os pais precisam saber. Nutrólogo explica condições e sugere estratégias para ajudar na dieta das crianças. A seletividade alimentar é uma das principais condições que afetam pessoas com transtorno do espectro autista TEA, presente entre 40% e 80% das crianças diagnosticadas. O tema foi abordado na palestra Aspectos Nutricionais do Transtorno do Espectro Autista, ministrada pelo Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida durante a CBN de 2025. O Congresso Brasileiro de Nutrologia, realizado entre 25 a 27 de setembro em São Paulo. Em março, a Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, do Senado Federal aprovou o projeto de lei PL que estabelece terapias nutricionais para pessoas com TEA. A medida visa facilitar o acesso ao tratamento adequado para essa condição, que pode trazer sérios riscos à saúde, como deficiências de micronutrientes e distúrbios gastrointestinais. Em sua palestra, o especialista comentou os mitos sobre dietas restritivas e apresentou questões nutricionais reais enfrentadas por crianças com TEA. Não há indicação generalizada para retirar glúten ou lactose. As famílias muitas vezes gastam tempo e dinheiro em estratégias que não trazem benefício clínico, explica. Eu queria compartilhar com vocês porque eu tive um tempo que eu fiz essa restrição alimentar para o meu filho. E para o meu filho não fez bem, principalmente emocionalmente, porque ele era se sentia muito amado quando ele comia as coisinhas que ele gosta. Quando a gente lembrava dele, trazia um bolinho ou um biscoito, uma coisinha especial. E quando a gente retirou completamente esses alimentos, ele ficou muito triste, porque ele se sente amado quando ele recebe esses docinhos, agrado, né? Então é uma maneira que ele se sente amado. Então pro meu filho não fez bem a retirar o glúten e a lactose, além dos alimentos serem extremamente caros. A gente teve ali um valor muito caro ali na nossa despesa mensal. Então eu fiz o teste porque falaram que fazia bem retirar o glúten e a lactose. Eu testei, mas ficou muito caro e para o meu filho emocionalmente não fez bem. Eu queria que vocês também comentassem se vocês já tentaram fazer essa dieta com o filho de vocês. Principais desafios nutricionais. A seletividade alimentar. Em entrevista ao portal À Tarde, o médico explicou que a seletividade alimentar surge junto com o diagnóstico. E em casos extremos, algumas crianças consomem apenas 2 ou 3 alimentos, o que pode gerar deficiências nutricionais. No início, quando a gente descobriu o autismo, meu filho tinha 1 ano e 4 meses e ele tinha seletividade alimentar na época, até os 4 anos de idade. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que bater no liquidificador para ele poder comer, porque ele não gostava de mastigar, a textura para ele incomodava muito. E ele só tomava caldinho de feijão, tudo com caldinho de feijão. E daí eu introduzi os alimentos junto com o caldinho de feijão para ele poder consumir. Então é uma dica também para outras mães que sofrem, né, com a seletividade alimentar. Eu sei que cada criança tem algum alimento que acaba gostando, às vezes só o arroz ou feijão, né, ou algum alimento mais mole que não precise mastigar. No caso do meu filho foi exatamente isso. Então a seletividade alimentar é realmente um problema para as crianças com autismo, porque a textura dos alimentos incomoda as crianças. E a gente tem que se reinventar como mãe, tentar várias alternativas para poder facilitar a criança a consumir os alimentos. Então foi um processo bem difícil, principalmente quando a gente saía de casa.
Então, em casa, a gente até conseguia fazer com que ele comesse alguma coisa. Mas quando ele estava em outro lugar, na escola, em algum restaurante, né? Era muito difícil ter opções para ele poder consumir, porque já eram os alimentos em grãos, né? Então, que dificultava ali a alimentação dele. Mas, graças a Deus, com muita terapia ocupacional, sensorial, a gente conseguiu fazer a introdução dos alimentos devagarzinho e hoje ele come de tudo praticamente. Continuando. Uma seletividade discreta pode não ter repercussão alguma. Às vezes a criança come muito pouco, mas ela come. Aceita lactíneos, aceita o laticínio, alguma carne e cereal. Então, ela não vai ter muita repercussão. Agora, aquela criança grave que consome só 2 ou 3 alimentos, ela vai ter deficiência nutricional. Por exemplo, se ela não consumir nada que tenha carne, provavelmente terá deficiência de ferro. Se ela retirar todos os alimentos de origem animal, ovo, leite ou carne, terá deficiência de vitamina B12. Então, depende do tipo de seletividade, da gravidade e da extensão do quadro. Explicou. Comportamento. Segundo o especialista, o comportamento alimentar pode influenciar crises ou desconforto quando associado à fome. Se uma criança só aceita leite e ele não está disponível, a fome pode disparar uma crise, explicou o Dr. Carlos Alberto. Os distúrbios. O médico também afirma que crianças com TEA apresentam alta prevalência de distúrbios gastrointestinais. Os sintomas mais comuns são dor abdominal, náusea, vômito, diarreia e constipação. Perfis sensoriais. Hipossensorialidade, baixa percepção de sabores. Estratégias como intensificar o sabor ou textura ajudam a introduzir novos alimentos. E hipersensorialidade, alta sensibilidade aos estímulos. Recomenda-se reduzir cor, cheiro, sabor e crocância, adaptando a alimentação ao perfil da criança. A orientação para os pais. De acordo com o médico, alguns pacientes com TEA submetidos a transtornos interprofissional conseguem evolução do quadro de seletividade, mas é importante que os pais busquem alguma ajuda profissional e que esse manejo seja feito com uma abordagem multidisciplinar. Quando você mistura um nutrólogo, um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um fonoaudiólogo, essa equipe consegue alguns avanços e faz com que a criança agregue novos alimentos. O diagnóstico é essencial para que o profissional avalie se a seletividade é hipossensorial ou hipersensorial e indique a intervenção adequada, sempre respeitando as características da criança. Completou. Então, esse tema é muito importante, por isso eu trouxe aqui para vocês. Então, a seletividade alimentar. Agora a gente vai para a próxima notícia. Famílias atípicas também adoecem. Alerta a pediatra Paula Fadum sobre desafios do autismo. A pediatra especialista em transtorno do espectro autista, TEA, Paola Fadum, destacou em entrevista ao Pode Olhar que o Brasil ainda cresce de estrutura adequada para atender não apenas crianças com diagnóstico de autismo, mas também adolescentes, adultos e suas famílias. Segundo a médica, a falta de profissionais capacitados e de centros de diagnóstico precoce compromete o acompanhamento clínico. Nós precisamos de centros de diagnóstico precoce. Nós precisamos de profissionais capacitados na rede pública. Até na rede privada ainda não temos especialistas suficientes para atender toda a demanda.
Isso é um problema em grandes centros e no interior. A situação é ainda mais comprometida, afirmou. Então aqui eu queria compartilhar com vocês, porque na nossa região do litoral do Paraná, e ela é muito escassa no sentido de profissionais da área médica. Então a demanda é extremamente alta na área pública e na privada também. Normalmente os profissionais não ficam por muito tempo na região, por ser uma região pequena e com uma infraestrutura um pouco menor do que os grandes centros. Então a gente tem essa dificuldade aqui na nossa região. Eu queria que você comentasse também se na região de vocês passam pela mesma situação. Então aqui na nossa região a criança faz a terapia, fica ali 10 sessões e depois volta para o final da fila. E a lista é extremamente grande. Então a criança não tem as terapias constantes como é recomendado para o desenvolvimento da criança. Então meu filho hoje está na lista para poder fazer as terapias. Então a gente tem que ficar guardando a ligação até eles conseguirem encaixar o meu filho para fazer a terapia. E é triste a gente saber e depender do sistema público, né? E com relação ao privado, antes eu tinha um plano de saúde, eu pagava esse plano de saúde. Como a minha região é pequena, também não tinha convênio, né? Com essas clínicas, então eu tinha que fazer por conta particular e solicitar o reembolso. Só que é algo extremamente trabalhoso, difícil e estressante, porque a gente mandava ali o documento para solicitar o reembolso e demorava-se muito tempo para ser aprovado. Muitas vezes era recusado, tinha que refazer de novo e refazer de novo. Então acumulava ali muitas terapias sem pagamento, o que a gente optou por cancelamento por conta do estresse. Porque a gente tinha que fazer ali os pagamentos mensais, que não era barato, era mais de R$1.000. E conseguir isso, fazer as terapias e esperar também, porque a fila também é grande nas áreas particulares, para nós acabou sendo muito difícil. Então a gente optou por fazer a terapia no público e eu complementar em casa as terapias, que é ajudar no desenvolvimento da fala, do aprendizado, né, do desenvolvimento do meu filho. Vamos continuar então. Paola ressaltou que a discussão pública costuma se concentrar na infância, mas que é preciso ampliar o olhar para outras fases da vida. Quando falamos das crianças, os pais estão ativos e conseguem lidar, mas à medida que cresce com comportamentos interferentes ou agressivos, muitos chegam à adolescência e à vida adulta sem suporte adequado. Como um pai de 70 ou 80 anos vai lidar com isso? As famílias acabam adoecendo, principalmente psicologicamente, ela disse. Para a pediatra, o acolhimento das famílias atípicas deve ser parte das políticas públicas de saúde e educação. A família doente não consegue dar o suporte que a criança precisa na intensidade e na frequência necessária, destacou. Mesmo entre famílias com maior condição financeira, os desafios persistem. Não é apenas uma questão de pagar a intervenção. É preciso reorganizar a rotina e a estrutura da casa para atender às demandas da criança. Isso inclui também a escola, que precisa estar de portas abertas para ajustes pedagógicos e orientações comportamentais, avaliou. Paola citou avanços recentes em Cuiabá, especialmente na rede municipal de ensino, que, segundo ela, passou a se mostrar mais flexível na inclusão de alunos autistas. Ainda há muito a melhorar, mas já vemos mudanças importantes. O diálogo entre escola, profissionais de saúde e famílias é fundamental, ela concluiu. Eu esqueci de comentar com vocês, então foi publicado no olhardireto.com.br. Esse tema é extremamente importante porque em muitos momentos da minha vida, nós como mães, pais, famílias, avós, tios de crianças autistas ou adolescentes autistas, a gente muitas vezes fica abalado.
e a gente não tem o suporte adequado para nos ajudar a superar, às vezes, uma dificuldade. Então, a gente acaba nós mesmos criando forças interiores em Deus para a gente conseguir suportar certas situações e fases que os nossos filhos acabam passando. Então, é o apoio familiar, o esposo, a esposa, os pais, a família, acaba nos dando esse suporte para a gente poder suportar. Então, a importância da gente ter pessoas para nos ajudar nesses momentos difíceis, porque infelizmente a estrutura médica a gente não tem, pelo menos na minha região. Se vocês tiverem, comentem a região de vocês, como que é, como que vocês passam por essa dificuldade quando estão com um momento de crise, um momento de aprendizado com os seus filhos, né? Alguma coisa que vocês estão tentando ensinar e não conseguem. Como que vocês fazem para lidar com as situações e as nossas frustrações? Então coloca nos comentários aí pra gente compartilhar. O próximo notícia é no canal autismo.com.br. É sobre o governo dos Estados Unidos anuncia financiamento de 13 projetos de pesquisa sobre o autismo. Foi dia 28 de setembro de 2025. No final de maio, o governo Donald Trump dos Estados Unidos lançou um edital para financiar pesquisas sobre autismo. Nessa semana foram anunciados os 13 projetos selecionados, os estudos que somam mais de 50 milhões em financiamento. Baseiam-se em grandes bancos de dados e buscam compreender como fatores genéticos e ambientais interagem no risco de autismo. Entre os temas investigados estão poluição, nutrição, condições socioeconômicas e intervenção na infância. Então aqui, caso vocês queiram ler, tá no canal Autismo. Eu não vou continuar para o vídeo não ficar aí muito longo, mas as principais investigações sobre a poluição, que é um problema hoje, né? A nutrição, nossos alimentos realmente não são mais alimentos naturais, são mais industrializados, transgênicos, né? Não é mais aquele alimento da terra que era antigamente. Condições socioeconômicas e intervenções na infância. Então, se tem algum... Esses estudos vão ser ali um divisor de águas, porque vai ser comprovado o que está causando o aumento do autismo. Então, antigamente a gente, até na escola, tinha poucas pessoas com algum tipo de deficiência. Era muito comum ter poucas pessoas. Hoje em dia a gente vê um quadro muito alto, né, na escola principalmente, que tem várias crianças com déficit de atenção, com autismo, com algum transtorno, com alguma dificuldade, né, ou deficiência, né, porque a deficiência é simplesmente um atraso, uma dificuldade que a criança tenha. Então, a gente vê como tem aumentado isso, principalmente déficit de atenção. Então, ele vai conseguir provar o que está causando, né, quais são os principais estudos que comprovam isso. Então, é extremamente importante a reportagem de The New York Times, que foi divulgada pela Folha de São Paulo. Então, a gente vai estar esperando aí como vai ser esse procedimento aí com essas informações, né? Porque já tem no banco de dados para eles fazerem um tipo de análise, né, sobre essa situação. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais, na terça-feira, às 2 horas da tarde. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus.